Olá, pessoal. Feliz da vida aqui hoje, né? Com a capitã do Corpo de Bombeiro de Franca, a Sandra Camargo. Veio aqui nos dar o ar da graça, né, Sandra? E muito trabalho, muita dedicação. Né? O pessoal lembra da sua profissão, né, do Corpo de Bombeiros na hora da aflição, né? Sim, sim. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu era garoto, era normal ir no mercado e ter um monte de carrinho de corpo de bombeiro. Isso despertava muito no garoto, né? Que brincava com o carrinho, com o caminhãozinho. E a Sandra? O que despertou a Sandra? Eu tenho essa curiosidade. Bom, agradeço primeiramente, né, o convite. É um prazer estar aqui junto com você, Marcos, poder falar um pouquinho do Corpo de Bombeiros aqui, um pouco da minha história. Na verdade, eu cresci em um meio, né, onde as minhas primeiras lembranças como pessoa foi dentro de um quartel. Então, meu pai, ele foi bombeiro, né, hoje ele já está na inatividade, mas eu lembro ali muito pequena nos quartéis de bombeiros, né, quando eu tinha oportunidade de ter alguma confraternização, ou mesmo, né, eu pedia, pai, me leva lá para ficar com o senhor. Ah, você convivia com os meus heróis. Então, eu tinha uma proximidade maior. Uhum. Então, para mim, era uma referência. Era gostoso, né? Passar o dia no quartel, quando tinha o dia das crianças. Então, a gente subia nas viaturas, né? Tinha ainda autoescada, às vezes subia até na escada da viatura. Então, foi assim, um convívio, né? Que foi despertando aquela admiração e pensar, quem sabe, né? Pode ser uma possibilidade. E foi. Foi. Pelo meu pai não seria. Porque quando eu dei a notícia que eu queria fazer a Academia do Barro Branco, ele falou, não, eu acho que isso daí não é para você, é muito difícil. O início é o mesmo, Sandra, para dar PM? Para oficiais, tem que primeiro Branco. fazer o Barro Branco, né, que é um curso superior de 4 anos, tem um processo seletivo, na minha época era FUVEST, e eu despertei e falei, não, eu vou tentar. Mas por ele eu teria feito odontologia, que era Barreto, era próximo. Mas eu acredito que às vezes o espírito de querer desafiar, né? Como tudo na minha vida, ele primeiro falou, olha, eu acho que você não consegue, é muito difícil. Mas eu investi naquilo como um desafio mesmo. Falei, não, eu vou tentar. E até assim, durante o processo seletivo, foi interessante porque eu tive alguns desafios no processo, né? Tive a parte da avaliação psicológica, onde 2 psicólogos, eles ficaram o tempo inteiro tentando também dissuadir, falando, olha, sua nota de corte da FUVEST foi muito baixa, eu acho que esse ano não vai dar certo. Te desanimar. Me desanimando o tempo inteiro. E ele acabou nem fazendo muitos comentários e ao final a psicóloga que estava à frente falou, né, você quer falar alguma coisa? Ele falou, olha, eu só quero te falar que se você reprovar, você procure saber as causas. Olha só. Então, eu saí de lá depois, né, não na frente deles, já como se tivesse sido uma derrota. Eu falei, pai, não volto mais aqui, eu acho que eu nem vou fazer essa atividade física, essa prova física, porque eu já reprovei, porque eles só falaram de reprova o tempo inteiro, mas acabou dando certo, né? Como tem todo um processo, né, que é prova psicológica, prova física, exames físicos, além da prova, né, da FUVEST, que depois o que me ajudou é que eu fui muito bem na segunda fase, né, que era a parte de português, literatura. E com isso eu falei, pai, se for para ser, vai ser só uma vez, porque eu não vou passar por isso novamente. E foi de primeira? Foi. Se eu não tivesse passado lá, eu faria publicidade em São Bernardo do Campo, na Metodista, que eu já tinha esse plano B. E acabou dando certo. Olha que maravilha. Linda história. Sim. Mas às vezes a gente tem os desafios, né? Sim. Eu na minha vida também, quando comecei, muito jovem, a trabalhar e tudo, e falava, isso não vai virar nada, isso não dá... A torcida contra. Sim. Aí, para engrossar o couro, eu falava assim, continua torcendo contra que tá dando certo. Eu acho que é um teste de resiliência para ver até onde a gente consegue, né, manter aquela postura mesmo diante das adversidades, né? Tá certo. Sandra, o pessoal lembra muito do bombeiros na hora do pânico, que está acontecendo alguma coisa, né? Principalmente incêndio, um acidente de trânsito, né? Que vem o resgate, né? Nessa hora todo mundo... o bombeiro. Mas é muito mais do que isso.
É muito mais do que isso, justamente as prevenções. Em termos, eu trabalho com o mercado imobiliário e a gente sabe das regras que tem também para adequar, para ter prevenção. Sim, Isso foi evoluindo muito. sim. Hoje, a maior rotina do Corpo de Bombeiro é nessa prevenção? Então, nós temos várias frentes voltadas à prevenção, além do atendimento às emergências. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem uma missão institucional que não é só o atendimento às emergências. Lógico, é algo muito importante que tem uma visibilidade, né? Porque tem todo um tempo-resposta, né? Técnicas, protocolos, várias situações que são muito específicas que o bombeiro acaba tendo que atuar. Atua muitas vezes em conjunto com outras instituições, mas tem a sua atuação ali principal, né? Mas a questão da prevenção ela é muito importante porque ela vem para diminuir esses números. Né? No caso das emergências. Então, a parte de prevenção relacionada à regularização das edificações, relacionada aos sistemas de combate contra incêndio em uma edificação, evoluiu muito. As Então, brigadas, né? nós temos muitas normas, né? Lá no início lá de 80, nós tivemos um primeiro decreto e depois tivemos vários sendo aprimorados. Então, hoje nós temos instruções técnicas que são muito detalhadas. E com isso, a gente consegue tornar o ambiente mais seguro. Então, com esse ambiente mais seguro, os riscos para os incêndios, qualquer atividade que possa ser arriscada, quando a gente tem uma edificação que segue as normas, que faz a revisão, porque não é só o bombeiro ir lá, faz a regularização, emite um alvará do Corpo de Bombeiros. Ele precisa ter a certeza que aquele extintor ele está válido, que aquele sistema de hidrantes, de tempos em tempos, ele tem que fazer também um treinamento da sua brigada, para ver se ele está em pleno funcionamento, entender que os sistemas eles têm que estar ali e funcionando. Isso traz um tempo-resposta e o risco de minimizar qualquer tipo de início de incêndio, qualquer risco ali atrelado àquela edificação. E olha como é que influencia no mercado imobiliário isso. Quando eu comecei há 37 anos atrás, os prédios em Franca não vinham construtoras para cá, porque os prédios, eu acho que tinha 7 andares, 10 andares no máximo, 12, né? Tinham deficiência de caixa de escada, de porta corta-fogo, né? Sprinters. Sim. Então, tinha muita deficiência nesse quesito. E as regras começaram a ter regras restritivas e aí não se fazia, ficou um tempão sem fazer uma incorporação imobiliária com esses prédios modernos que a gente vê hoje. Então, de 15 anos para cá, houve uma modernidade, justamente com o auxílio de vocês, né, para as construtoras, para se adequar não só em Franca, no Brasil inteiro. Aí hoje a gente vê prédios de mais de 100 andares em outros lugares, né? Mas aqui em Franca tem de 25, tem de 30 andares, por conta disso, por conta dessa prevenção desde o projeto. Sim. E não depois de pronto. Sim, Isso é muito importante porque desde a criação, né, aquela ideia inicial de se fazer uma construção, ter a parte do Corpo de Bombeiros, né, de fazer ali a estruturação dos sistemas de proteção aliado à construção, tem que ser muito importante desde o início, porque é o que você disse. Hoje, os prédios que são mais antigos, eles têm que se adaptar. Exato. Porque as pessoas estão ali morando e elas, muitas vezes usando também a parte comercial, elas têm que ter a segurança de ter ali um ambiente, né, que tenha uma segurança que ela vá ter pelo menos uma forma de sair ali se tiver alguma emergência de maneira segura. Por isso que esta questão da prefeitura trabalhar aliado ao Corpo de Bombeiros, né, de exigir, né, que tenha o projeto aprovado. Sim. Na hora da execução, a gente vai verificar depois de pronto se a execução foi de acordo com a vistoria de regularização. Isso traz segurança para a pessoa que vai fazer a aquisição, para a pessoa que vai morar, para a pessoa que vai utilizar para trabalhar. Então, é algo assim
muito importante, né? E aqueles sistemas, muitas vezes, que nós chamamos de passivos, que é uma escada de segurança, por exemplo, que você fala, dependendo da altura da edificação, ela tem que ser enclausurada, ela tem que ser protegida, né? O porquê daquela porta corta-fogo, ela tem que permanecer fechada. Exato. Às vezes a gente vai fazer vistoria e a pessoa deixa a porta aberta, coloca o lixo ali daquele andar dentro da caixa de escada. Não, a caixa de escada ela tem que ser algo livre e nada ali de produto, material combustível, porque ela tem que ser um ambiente totalmente seguro. E elas são pressurizadas também, porque quando tem alguma chama, a fumaça não entra nela. Sim. Justamente é o local de segurança do prédio. Sim. Tem algumas incorporadoras que optam por usar a escada pressurizada, apesar de ter um sistema um pouco mais caro, mais robusto, porque às vezes para conseguir otimizar o espaço, né? A pessoa ela consegue aproveitar melhor o espaço, então a escada ela acaba tendo essa opção, né? Consegue aproveitar. Por exemplo, dependendo do lugar, né, que o metro quadrado é muito caro, eles optam pela escada pressurizada, que também é uma forma, né, de fazer ali o ambiente estar mais seguro. Se tiver qualquer tipo de início de incêndio, detecta por meio do detector e daí aciona automaticamente as escadas que tem o seu sistema de ventilação. Então, a pressão positiva ali no interior da escada faz com que a fumaça ela não entre. Não entre. Por isso a importância. Está instalado o sistema, mas tem que fazer sempre a manutenção. Verificar se está funcionando. Porque é na hora da emergência que precisa, né? Estar 100%. E a gente nunca deseja que tenha uma emergência. Mas essa emergência pode ser de dia, à noite. Por isso, né? A questão da iluminação de emergência. Estar funcionando também. Então, são, sim, vários detalhes que nós olhamos que é tudo para deixar realmente a pessoa segura naquele local que ela se encontra. Inclusive em loteamentos também tem, né? A gente fala muito de edificação, mas loteamentos tem que ter o hidrante, tem que ter uma pressão, né? Para abastecer os caminhões, né? Sim, eu trabalho, a minha região de atuação abrange 33 municípios. E Franca é diferenciada. Franca tem uma lei de hidrantes, né, públicos, que ela conversa com a nossa instrução técnica relacionada aos hidrantes e ela exige do loteamento, né, quando a pessoa se propõe a fazer um loteamento, ele só tem a sua aprovação depois que tiver o sistema de hidrante público instalado. Isso, para nós, é um avanço muito grande, porque numa emergência, se o bombeiro ele se desloca e ele tem uma captação de água próxima, o tempo de resposta dele é muito mais rápido. Exatamente. A eficiência, né, naquele atendimento, ela é muito melhor. Então, o município de Franca, ele é realmente diferenciado. Tem água. Tem municípios que às vezes têm a lei, mas não colocam em prática. Porque a forma de tubulação que é instalada da cidade não atende. Então, assim, acaba sendo deficiente. Agora, Franca é um exemplo pro estado de São Paulo, pro Brasil, porque realmente coloca em prática e nós vemos isso. Nós vamos lá, fazemos as vistorias quando tem a solicitação para regularizar. E durante o ano, nós fazemos também, no primeiro e segundo semestre, uma vistoria em todos os hidrantes. Aqui tem mais de 300 hidrantes. Olha que então, maravilha. É uma coisa que garante para nós que se tiver algum incêndio em determinado bairro, a gente sabe que nos arredores vão ter pontos de hidrantes. E se tiver alguma inconsistência, que não está com a pressão adequada, precisa fazer uma limpeza, tem alguma obstrução, a gente notifica de pronto a Sabesp e eles fazem também a manutenção. Não, maravilha. De vez em quando tem umas fábricas pegando fogo aí, né? Produto químico, armazenamento inadequado, né? E aí dá para socorrer jogando água. Mas o cara vai perder tudo. Sim, e a água, né? Se a gente consegue fazer esse reabastecimento da viatura que está fazendo o combate mais rápido, então a gente consegue montar mais frentes. Né, para fazer uma extinção. Assim, existe engenheiros, né? E a pessoa, às vezes, economiza em umas coisas. Vai mudar, ou vai montar uma empresa, faz algo adequado, faz um projeto adequado, né? Sim. Faz a sua prevenção também. Sim. Porque depois que ele perde tudo... Sim.
E tem uma que aí, mas tem seguro, mas se está inadequado, o seguro não cobre. Ele vai fazer uma avaliação para ver. Exatamente, né? Porque ele colocou uma coisa bem nítida ali, que tem um risco alto de acontecer. O que a gente orienta nas vistorias, nós vamos até lá, fazemos as vistorias, orientamos, está tudo adequado. Se quando, né, depois de emissão do AVCB, a pessoa altera aquele ambiente de forma a obstruir um sistema, retirar um sistema que está instalado, não fazer manutenção, se a gente for olhar desse ponto de vista, aquele AVCB ele deixa de ter validade. Sim. Porque ele não está mais em conformidade com a forma com que foi observado no momento da vistoria. Exatamente. Então a gente fala para as pessoas, olha, toma cuidado, né? Olha, o jeito que você está fazendo o layout aqui do seu espaço, tem que tirar, tem que prever um caminhamento diferente, porque às vezes você está obstruindo o hidrante. E na hora da emergência, a gente acaba tendo uma visão em túnel, né? A gente não consegue ter uma visão ampla. E até a pessoa que não tem uma familiaridade, né? Nós que trabalhamos com isso, é muito mais fácil. Quando eu vou em algum lugar, eu já tenho algumas medidas que são meio que no automático. Olha, tá um pouco cheio aqui, eu vou ficar perto da saída. Porque se acontecer qualquer coisa, eu sou a primeira a sair. Né? Nossa, a gente lembra, você me fez lembrar, assim, ser humano é difícil, né? Às vezes na hora da tragédia que vai alertar. Mas teve uma revolução depois daquela boate lá de Santa Maria. Sim, sim. Né? Que foi uma tragédia, um horror, né? Pegar fogo. Sim. E aí evoluiu também muito. Sim. Muitas normas foram... Nós tivemos algumas situações que foram aperfeiçoadas, né? Então... não é só boate, tem igreja. Sim. Né? Tem muitos templos, né? Que reúnem muitas pessoas. Sim. A gente fala que quando é feita uma execução, por exemplo, de uma casa, né? De shows, às vezes a pessoa se preocupa só com a questão da acústica, mas não se preocupa se tiver um princípio de incêndio ali, que material é aquele, como que ele está protegido. Sim. Né? E às vezes o arquiteto ele vai fazer um projeto muito bonito, né? Ele faz aquele forro de madeira, ele faz aquela estrutura muito bonita, mas tem toda uma manutenção de aplicar um material retardante, a tinta intumescente, que às vezes encarece muito. E o proprietário, ele vai saber disso só depois. Daí ele fala, nossa, mas o bombeiro tá fazendo eu gastar horrores com isso. Mas não é. Tem que conversar. Então, às vezes, tem que... Olha, isso daí, qual o custo que vai me trazer? Porque depois que instalado, tem que ser feita a manutenção. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Às vezes, o que é bonito, tem que ver se é viável para a hora da manutenção, ela ser feita de acordo. Porque não adianta nada. A pessoa vai te arrumar um laudo, mas aquilo lá, se tiver uma situação de incêndio, não está seguro o local. Aí fica o alerta para engenheiros e arquitetos, tá vendo? Sim, sim. É uma matéria que ela não é ensinada nos cursos de formação. Mas precisa pesquisar as normas, né? Assim, sim, mas as normas, elas estão em aberto. Você não está proibindo usar. Pode usar, mas aí tem que ter todo um ritual. Tem que ter todo um ritual. Você falou de efeito retardante. Sim, então... a depender do tipo de ocupação, tem essas exigências, principalmente os locais de reunião de público. Então, as pessoas têm que ter essa visão de que vai fazer uma igreja, né, um templo, e tem ali uma estrutura de um madeiramento, uma decoração que envolve carpete, mas tudo aquilo ali tem que ter um laudo. Né? Por quê? Porque se tiver um princípio de incêndio, tem que ser um material que ele vai se extinguir rapidamente. Né, para trazer a segurança. Porque as pessoas vão ficar ali numa situação que vão estar assustadas, desorientadas. Exatamente, né, desorientadas. Por isso, né, a barra antipânico tem que funcionar. O sentido de abertura da porta tem que funcionar. Muitas vezes a pessoa vai puxar a porta e, na verdade, ela é para empurrar. E exatamente. Isso ninguém vai orientar. Mas na hora do apavoramento, a pessoa ela não tem ela começa a puxar para si e não sabe que é para empurrar. Não é para empurrar. E a barra antipânico tem que testar. Está funcionando? Né? Como que esse sistema está? Por quê? A gente tem sempre essa visão. A vistoria ela tem validade por 2, 3 anos. Nesse período, se a pessoa que está responsável ali por aquele espaço não fizer as manutenções, pode ser que tenha algum problema. Isso dá muito trabalho para vocês, né? Isso
assim, em termos de entendimento, as pessoas questionam muito ou não? Elas aceitam e fazem o que tem que se fazer? Eu acredito que diante dos históricos, né, que infelizmente é o que você falou, quando acontece algo ruim é que as pessoas vão refletir, melhorou muito, né? Porque essa visão de só ter a licença ali do Corpo de Bombeiros não é suficiente. A pessoa hoje ela quer estar num ambiente que ela esteja segura. Então, ela quer ir assistir um show, ela quer estar em um ambiente que está seguro. Sim. Ela quer estar em um templo, ela quer um ambiente que está seguro. É a mesma coisa nas escolas, né? A pessoa vai colocar o filho dela, ela entende que aquele período que ela está na escola, ela está em um ambiente seguro. Então, isso envolve toda essa questão de instrução. E hoje as nossas normas, elas são abertas, né? O site do Corpo de Bombeiros, ele traz todas as instruções, todas as consultas abertas. Então, não é só um engenheiro, arquiteto que tem acesso. Qualquer pessoa fala, olha, eu quero saber mais para eu entender por que meu prédio é desse jeito. Ela consegue, e é uma pessoa assim, mas eu não sou técnico, mas você consegue entender. A grande parte do que está escrito ali, você consegue entender. A gente vê as coisas, né? Estava em São Paulo, aí conversa com um taxista e tal, né? E a gente passou pelo Pacaembu, que agora já terminaram a reforma. Mas ia ter um show do Roberto Carlos. Uhum. E marcaram o show, venderam ingresso e tudo, e tinha uma vistoria pendente. Uhum. Né? E o bombeiro mostrou a autoridade em São Paulo que não vai ter show, e não teve o show. Né? Ele contando que teve gente que tinha vindo da Bahia, do Sul, já hospedado e tal, e foi, esquece, não tem show. Então, aí eu falo, é uma prevenção, poderia ter acontecido uma catástrofe, mas eu gostei muito da autoridade que a imprensa, todos os usuários também, a maioria das pessoas foi a favor desse impedimento, né? Entendendo que vocês são autoridade nesse assunto. Sim, a nossa norma, ela estipula alguns prazos, né? Então, tem que ter uma antecedência para a pessoa fazer um evento. E essa antecedência é justamente para isso, para que a gente possa avaliar todas as situações de análise de projeto, a execução, para então falar, está seguro, pode fazer o evento. É muito chateante para nós. Eu já tive situações que eu tive que me posicionar e falar, olha, eu não aprovo essa vistoria e, por mim, não vai ter essa festa. E a gente sabe, porque tem o investidor, tem a pessoa que cria expectativa, é o consumidor que compra o ingresso, mas a hora da segurança que a gente tem que avaliar, somos nós. Então, a gente tem que se posicionar. Não é algo que é simpático para a população entender e nem é agradável para nós. Nossa. Mas eu prefiro deitar minha cabeça no travesseiro e falar, olha, fiz a minha parte, do que colocar várias pessoas em risco. Né? Então, para nós é muito importante ter essa mentalidade. Claro. E quando eu era garoto, eu fui numa usina hidrelétrica. É amigo do meu pai. E eles estavam assim, tomando café e tudo, né? Eu fiquei com aquilo, falei assim, gente, vocês não têm de equipamento, vocês não têm que trabalhar, tipo assim, tá na hora do café, tá tudo. Ele falou, aqui quando a gente pega para trabalhar é porque tá tudo errado, porque não está fornecendo energia, né? Uhum. Então, em termos de cuidar vamos falar, de acidentes, né? Uhum. Sair com a viatura, quando está todas as viaturas no pátio, é que está tudo em paz. Nós temos essa visão de que se a gente consegue poupar o sofrimento, a gente consegue treinar mais. Exato. Né? Então, essa atividade preventiva, ela consegue diminuir os números de incêndios, ela consegue diminuir os números de emergências ligadas a trauma, a salvamentos, porque a pessoa ela já desperta antes, né? Aquela consciência de atitudes, comportamentos que podem levar a algum tipo de risco. Então, para nós, é muito melhor ficar treinando do que atendendo, porque a gente sabe que quando somos chamados é para um tipo de emergência que, na maioria das vezes, alguém está em sofrimento ou alguém tem alguma perda patrimonial, né? Algum tipo de risco. O capitão Marcel, tive com ele, né? E ele me falou que hoje o maior problema de Franca é trânsito, em termos de ocorrência. Sim. Né? Que recado que você dá para esse... Nossa, a gente vê moto passando direita, esquerda, e
desorienta os motoristas, né? Sim. Não são só as motos que é culpado, o motorista também. Seta em Franca parece que não existe, né? E como que está isso? Olha, nós temos um número elevado de atendimentos de acidentes de trânsito. A maior parte dos acionamentos da unidade de resgate, que é a viatura que transporta a vítima, é relacionado a acidente de trânsito. Franca, infelizmente, tem esse número muito alto. Eu acredito que é aquilo que você disse, né? Do que a gente acompanha quando a gente conversa com os bombeiros para tentar entender um pouco da história. A questão da falta de compromisso das pessoas em respeitar as leis de trânsito. A questão do abuso da velocidade. Hoje as pessoas estão muito distraídas. Então, é tudo em tempo real. A pessoa ela está dirigindo, mas ela quer responder a mensagem de celular que ela recebeu. Não, e o WhatsApp, né? Quer digitar. Então, isso traz risco até para as equipes. Exato. A gente já teve situações, né? Eu trabalhei um tempo em São Paulo, de ver, assim, acidentes provocados que a equipe estava atendendo e quase foi atropelada e tiveram casos de atropelamentos porque a pessoa, digitando no celular, ela não viu ali que estava tendo um impedimento ali, uma restrição no Olha tráfego. só. E a equipe foi atingida. Então, são situações de risco, não só para as equipes, mas para toda a população. Essa questão das motos, a pessoa vai fazer uma entrega, mas primeiro ela tem que priorizar a vida dela. Exatamente. Então, o motociclista ele vai pegando aquela intimidade com, né, a motocicleta, aquela segurança, e cada vez ela quer voar. Vai correndo mais e não respeita, às vezes, os semáforos. Diversas vezes a gente vê a pessoa, ela passa no vermelho, porque ela acha que não está vendo ninguém, mas às vezes tem algum ponto cego, alguma coisa, onde acontecem os acidentes. E acidentes graves. Não, e é pesado, infelizmente, né? Pode levar a óbito, mas tem sim, aqueles também que enche de parafuso na perna, no braço. Quer dizer, é terrível a recuperação. Muitas cirurgias, né? Sim. E assim, não usar bebida alcoólica quando for dirigir, né? Vai para uma festa, já se organize. Quem vai ser a pessoa, né? O motorista da vez. Isso. Ou organiza quem vai buscar. Mas todas essas ações, é o que eu disse, é a prevenção. Né? A prevenção que poupa o sofrimento. Para nós é muito triste ver casos de pessoas que estão indo trabalhar, né? Que deixam as suas casas, às vezes têm filhos, e a pessoa fica numa situação que ela perde os movimentos. Né? E às vezes a pessoa morre e por uma coisa que foi uma desatenção. Uma falta de respeito de uma das partes ali na hora que teve, né, a colisão. Não, e tem umas coisas assim, eu já andei de moto, né? Eu lembro uma vez, na rotatória, em frente ao Unesp, o cara de moto entrou na rotatória junto com o caminhão, aí ele pulou, a moto ficou debaixo do caminhão, as rodas de trás passou em cima da moto. Então. E ele queria brigar, falando que estava certo, que ele estava passando o caminhão. Falei, você pode estar certo, mas você está de moto. Vai sobrar para você. O para-choque é a pessoa. Exatamente. Então, quando eu andava de moto, eu andava muito... Eu vejo passar nas preferenciais, assim, inclusive no centro, que as calçadas são estreitas, né? Não tem aquela visibilidade de quem tem um pare ali, que às vezes tem que avançar com o carro para ver. E tem uma moto justamente na direita, naquela beiradinha. O que acontece de acidente? Sim, o respeito, a direção, né, a forma correta de se ultrapassar. Eu também tenho uma scooter que eu amo, mas até eu evito, porque eu falo, eu não sei se eu vou voltar inteira, da forma com que está sendo direcionado o trânsito hoje, porque às vezes você está certo, né, mas se a pessoa estiver desatenta e ela tiver com um veículo mais robusto, é você que vai ser a vítima. Então, realmente é preocupante e a nossa intenção é falar para as pessoas, né? Reflitam. O que é mais importante? Aí a gente fica naquilo. Né? A gente está falando da parte imobiliária, que você pode ter um monte de prevenção desde o projeto. E qual seria a prevenção nisso? Então, qual seria a conscientização? Nós temos que despertar essa conscientização, ter o diálogo em casa, né? Às vezes a gente acha que fala o óbvio. Falar, não vou falar o óbvio, mas o pai e a mãe tem que falar o óbvio. Falar, você é importante para mim, eu quero que você vá trabalhar, você tá usando sua moto, mas que você volte inteiro. Exato. Então, se você todas as vezes chega atrasado ao próximo horário, se programe para sair antes.
Certo. Para você observar os limites de velocidade, para você ficar muito mais atento se tiver uma situação de risco e você conseguir se desvencilhar. Então a pessoa, eu cheguei atrasado. Não, mas quanto tempo você se programou para sair? Exato. Porque eu chegar atrasado é muito relativo. Exatamente. Né? Então, não, eu atravesso a cidade em 10 minutos. Tá bom, mas você já pensou em sair meia hora antes, mas para você ir tranquilo? E daí, depois que você chegar, você vê o seu celular, você observar. Porque a gente vê, tem situações que o motociclista ele tá usando o celular e guiando a moto. Então, é muito complicado. E tem uma coisa que você disse, vai pegando intimidade com a moto. Vai. Né? Aí ele vai querendo fazer cada vez mais rápido, né? Ele pega o trilho da rua, vamos dizer assim. Sim. Só que uma hora ele vai arriscando, e aí vem a fatalidade. Sim. Então, eu acredito que essas pessoas que têm empresas de entrega, né? Vamos falar, as próprias pizzarias que contratam também esses entregadores, precisavam orientar. Sim. Eu acho que é um trabalho conjunto. É lastimável, sabe? A gente vê cada uma. Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto, né? A pessoa, ela tem que fazer várias entregas, mas tanta pessoa já que fez o pedido, ela tem que ter a consciência que tem um ser humano ali, que tem uma família e que ele está fazendo um trabalho que é para ele voltar inteiro para casa. Uhum. E a empresa que está contratando também, ela tem que ter essa consciência que ela tem que exigir do funcionário até o ponto que não vai estar expondo a segurança dele. Então, eu acredito que tem que ser um trabalho conjunto, né? Se a gente colocar um pouquinho no lugar do outro, Sim. tudo fica mais fácil, né? Eu acho que não tem conselho melhor para tudo na vida, né? Se coloque um pouquinho no lugar do outro. Ele tem que exercer aquela atividade. O meio que ele tem que usar nesse momento é a moto? É o que ele tem disponível? Então, quais são as formas que eu vou usar que vai me trazer mais segurança? Exatamente. Né? Porque quem tem a possibilidade, às vezes, de ter um carro, vai abrir mão da moto por questão de segurança. Sim. Mas, dependendo da situação, a pessoa não tem muita opção. Então, tem que ter essa reflexão conjunta. Porque é todo dia. Infelizmente, diariamente, nós temos aí, principalmente nos horários em que a pessoa está se deslocando para o trabalho, né, voltando para casa para o almoço, voltando para casa no final do dia, são os horários que nós temos mais chamados. Impressionante, né? Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. E o trabalho com crianças, escola, eu lembro que tinha... Proerd, que chamava da PM. Da PM é o Proerd, Proerd, que existe, né? Que é voltado Eu lembro que o Bruno, meu filho, também, ele gostou muito, né? Tinha uma PM que eles acabaram fazendo amizade, né? Ele, garotinho, lógico, e ela fardada, até ela... Às vezes deixava ele buzinar a viatura, aquela coisa toda. E os bombeiros nas escolas? Nós temos o programa Bombeiros das Escolas. Ah, que bom. Nós fazemos esse trabalho junto, né, com as diretoras das escolas. Por quê? Nós sabemos que muitas têm uma grade apertada para conseguir conciliar. Mas é um programa que é curto, né? São 2, 3 encontros que a gente consegue passar informações que são muito importantes, que previnem muitos acidentes. Então, esses dias mesmo, a gente recebeu um recadinho de uma mãe que mandou para o Abner, que é o nosso bombeiro educador, falando, olha, esse programa de vocês é muito importante. O meu filho estava querendo engasgar, porque é um bebê. Olha só. E a minha filha, que está no 4º ano, ela conseguiu, né, orientar para fazer o desengasgamento. Então, assim, é algo que a criança, ela aprende mais fácil e ela consegue multiplicar o conhecimento. E quando o bombeiro está ali, ele consegue treinar e fazer com que a criança se sinta segura, né? Para ensinar, para intervir. E muitas vezes 1 minuto, né? É muito tempo quando se trata, né, de uma restrição respiratória, de uma situação de um AVC, de uma situação de uma parada cardíaca. Então, para nós, esse trabalho ele é importantíssimo, porque desperta nas crianças o conhecimento e também multiplicar e levar para os pais e estar também num ambiente mais seguro, porque alguém que recebeu a informação de uma fonte fidedigna, né, ela tem muito mais segurança Sim. em atuar.
Nós temos, infelizmente, algumas pessoas que querem se aproveitar do nosso nome e colocam programas bombeiros mirins, daí a pessoa fala, olha, é totalmente gratuito, tenta vincular com o corpo de bombeiros e a hora que a pessoa fica totalmente iludida, fala, olha, não tem custo nenhum, você só vai pagar o material didático. Olha, E daí explora a pessoa. Então, infelizmente, nós tivemos diversos casos, né, nossa região, que foi, infelizmente, a pessoa enganada. quer dizer, era para ser uma coisa boa, Era para só ser que é uma uma coisa tapeação. boa. Só que é uma forma de iludir e tirar dinheiro da pessoa com boa intenção. Então, o Corpo de Bombeiros, voltado nessa questão da prevenção, voltado à comunidade, às crianças, nós temos no nosso site uma área que é de curso online. Então, a pessoa da comunidade, qualquer pessoa, olha, eu quero me informar a respeito, mas eu não sei, porque eu olho em YouTube, tem um monte de informação, não sei quem está falando a verdade, quem está mentindo. Pode entrar no nosso site, se inscreve, tem lá curso de primeiros socorros, 16 horas aulas. A pessoa faz o horário que quiser, né? Da forma que conseguir fazer. Se tiver dúvidas também, pode nos procurar, mas é uma fonte fidedigna. Nós temos também o trabalho junto às escolas de formar os funcionários e professores. Prepará-los, porque se tiver alguma emergência na escola, eles têm que ter segurança para atuar. Então, nós temos também, é um curso, 16 horas aulas EAD, depois que eles concluem e inscreveram a escola, eles chamam o bombeiro e nós fazemos 4 horas de aula prática. Quando você sabe uma técnica, você não fica apavorado, né? Eu fico imaginando um professor na escola, uma professora com criança. Acontece alguma coisa em engasgamento, ela não sabe, ela também vai apavorar. Aí os outros todos também apavoram, só complica. Agora, se ela tem a técnica, ela vai, resolve... Resolve. Sim, sim. Que beleza. Lógico, chamem sempre o Corpo de Bombeiros, né? 193, nós estamos à disposição. Mas se a pessoa ela já tem a forma, né, de fazer uma intervenção mais rápida, aqueles minutos que vai demorar para a viatura chegar, eles vão ser importantíssimos. Às vezes, se for uma restrição total de uma respiração. Então, esse trabalho para nós é algo que é muito importante, né? A gente gosta de disseminar sempre, porque os pais têm que ter, às vezes, olha, eu quero saber se meu filho tem esse programa na escola, porque eu acho interessante. Não, eu vou procurar saber também, viu, da nossa caçula. Eu quero ver isso, porque eu tô achando que não tem, não. Então, a gente tenta levar, né? Mas parte também do interesse da instituição. Vocês oferecem. Nós oferecemos, mas às vezes a pessoa, ela fala, olha, a nossa grade está muito cheia, né? No momento a gente não consegue adequar. Então, a gente não tem como forçá-los, né, a fazer isso. Gente, é vida, isso é vida. Mas é algo que traz muitos benefícios. Nós temos, assim, várias histórias de mães e pais que vêm nos agradecer e falam assim, olha, graças ao que meu filho aprendeu com vocês, é que salvou a minha filha na minha casa que estava engasgada, o meu filho, meu bebê. Só. Então, são situações que a gente vê que tem uma eficiência, esse programa, sim. A visita no quartel tem também? Tem, nós temos um QR Code que fica na porta do quartel, então às vezes a pessoa passa, ela vê que não tem nenhuma viatura, ela pode apontar o QR Code para agendar uma visita. Se as viaturas estiverem lá, pode bater lá, falar, olha, eu quero conhecer, a gente está de portas abertas. Mas tem aquilo de uma escola marcar, de levar as crianças também, né? Pode fazer o contato conosco, a gente faz uma adequação para ter alguém específico ali para fazer a recepção e com isso a gente consegue mostrar mais detalhadamente o nosso quartel, as viaturas, porque as crianças gostam, né? É algo assim que chama a atenção delas. E nós temos também um trabalho que nós estamos estruturando para o dia 8 de outubro, fazer um Dia das Crianças no nosso quartel no distrito. No quartel? Que é maior. No Distrito Industrial, porque tem uma base lá, né? Sim, sim. E lá, como é maior, nós queremos fazer 3 bases, né? Uma voltada para a parte de prevenção a afogamentos, a parte de prevenção aos incêndios e a parte voltada à prevenção aos acidentes de trânsito. Esse dia 8 vai ser um sábado? Vai ser uma quarta-feira. Vai ser o dia todo. Então, nós vamos convidar as escolas, quem tiver a disponibilidade de ir. E também, se a pessoa quiser... Semana dos professores, acho que não tem
Eu acho as que na escolas- semana seguinte que tem a semana do saco folga. cheio, né? Que é a folga. Então, a Aham. gente pretende fazer uma semana antes. Uma semana É. antes. Não, maravilha. E fique em aberto o convite aí para quem quiser. Falar, eu tô com meu filho em casa, quero levar. Pode levar, vai ser muito bem recepcionado. Dentro, lógico, da logística que nós temos lá, porque lá é um quartel voltado para atender ocorrências, mas nós vamos montar algo que seja interessante e marque, né? Aquela visita da criança naquele local. Não, maravilha. Se você quiser colocar mais alguma coisa, porque assim, é muita informação positiva, tá? Às vezes falta algo, né? A gente vê que vocês assim estão à frente dessa. São os heróis anônimos, né? Que a gente fala do país inteiro e do mundo inteiro. A gente vê muitos filmes que mostram a força que é você ter treinamento, técnica, frieza para lidar com os problemas. Sim. Que a gente ficaria totalmente apavorado. Então, assim, é muita gratidão que eu tenho, acredito que muitas pessoas têm. E tem curiosidade também de saber. Sim. Então, se quiser colocar algo mais... Olha, para nós assim, nós temos um lema que quem não vive para servir, não serve para viver. Quem está lá dentro do quartel sabe que tem uma missão. Então, quando nós somos chamados para atender uma emergência, nós não olhamos, né, classe social, raça, nós estamos lá para intervir e tentar salvar aquelas pessoas que estão em situação de risco. Mas, além disso, né, nós temos também esse trabalho que às vezes é anônimo, né? O bombeiro que ele está tripulando uma viatura, muitas vezes ele é até visto, fotografado. Mas aquelas pessoas que vão fazer as vistorias, aquele bombeiro que vai nas escolas fazer, né, ministrar as aulas, todas são atividades que são muito importantes. Né? Essa questão também da adequação das edificações. Às vezes a pessoa que contrata o profissional fica um pouco em dúvida do trabalho, né? Nós estamos totalmente à disposição. Fala, olha, eu quero acompanhar o meu engenheiro, meu arquiteto, eu quero entender o que está acontecendo, que eu estou vendo que está demorando um pouco para sair. Pode ir lá. O diálogo existe. Pode fazer uma consulta, nós temos canais, os arquitetos e engenheiros sabem. Pode marcar uma consulta, nós vamos lá, vamos receber, vamos explicar tudo. Por quê? O nosso serviço ele tem que ser sempre transparente. Né? Nós estamos para atender a população e o lema é deixar o quê? A maior parte da população segura. Então, nós estamos sempre à disposição. Por meio do telefone 193, as nossas portas estão abertas para receber as visitas. As crianças também são muito bem-vindas. A gente sabe, muitas vezes, que a pessoa ela sai do seu serviço correndo para tentar levar a filha. Já tivemos... Hoje é aniversário do meu filho, mas eu tive que sair correndo para vir trazê-lo, porque é o sonho da vida dele. Gente, fiquem totalmente à vontade. A gente, assim, fica muito feliz, porque é um amor gratuito, né? Claro. A pessoa nunca te viu e, às vezes, vê a pessoa fardada e já tem aquela admiração. Exatamente. Então, para nós, é muito importante essa interação com a comunidade. Maravilha. Gratidão pelas suas palavras, né, pelo seu ensinamento, né, pela sua presença. Olha, um aprendizado e tanto para todos nós, né?